Olá, você, uma ótima noite. Estamos no ar. A você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan. Começa agora o programa Voto em Foco. Nas eleições municipais 2020 em Poços de Caldas, 9 candidatos disputam a vaga no Executivo de Poços de Caldas. E para que você, eleitor, conheça cada um desses candidatos à prefeitura, nós iremos entrevistá-los aqui na TV Plan. No programa Voto em Foco são 5 perguntas para cada um dos candidatos, com base em seus planos de governo. Todos eles foram convidados e participam conosco por ordem alfabética. Diversos temas serão levantados e a resposta de cada um dos convidados será cronometrada. Eles terão até 5 minutos para cada uma de suas respostas. O PSDB oficializou no dia 12 de setembro a candidatura de Sérgio Azevedo, de 55 anos, à Prefeitura de Poços de Caldas. A escolha foi feita por 40 votos em convenção realizada pelo partido. Sérgio é o atual prefeito de Poços e vai tentar a reeleição. O escolhido a vice na chapa é o educador Júlio César de Freitas, o tio Júlio. Sérgio Azevedo é engenheiro civil, concursado da prefeitura há 27 anos e, como citado, é o atual prefeito de nosso município. Já está aqui conosco. Candidato, muito obrigado pela presença e disponibilidade. Eu que agradeço, Luiz Felipe, a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar todo o Grupo CIOF aí por essa iniciativa, extremamente importante, saudar o meu vice, tio Júlio, que nos acompanha aqui no estúdio, e estamos aí prontos para poder debater, para que a população possa definir o seu voto aí no próximo dia 15 de novembro. Legal. Vamos para a nossa primeira pergunta. Candidato, como é de conhecimento geral e como nós já dissemos, o senhor é o atual prefeito de Poços. Da mesma forma, os eleitores conhecem quase que um tabu em Poços de Caldas com relação à reeleição de candidatos de maneira consecutiva, candidatos que já estão no cargo do chefe do executivo. Por que o senhor acha, que o senhor acredita que estaria habilitado para ser então o primeiro prefeito a ser eleito após os 4 últimos anos de trabalho? O senhor tem até 5 minutos para a elaboração de sua resposta. Eu acredito que um dos grandes problemas que Poços atravessou nesses últimos anos é essa falta de continuidade no trabalho. Eu até tenho ido a algumas empresas, tenho falado para as pessoas, você já imaginou, na sua empresa que você trabalha aqui, a cada 4 anos você tem um dono diferente, e esse dono vir querer mudar tudo, começar tudo novamente, um trabalho já todo esquematizado, você chega e muda tudo. Então é uma situação delicada, onde se você tem a oportunidade da continuidade, se as coisas estão funcionando como estão, é natural que você deseja a continuidade. Tive a oportunidade de conversar quando eu fui em Portugal, em 2017, com o prefeito de lá, de Caldas da Rainha. E aí ele estava me falando, Sérgio, eu tenho essa obra aqui eu vou fazer no meu 8º ano, essa aqui no meu 9º, essa aqui no meu 10º. Aí eu virei para ele e falei, mas quantos anos você tem de mandato aqui? Aí ele virou e falou assim, não, eu tenho 4 anos de mandato. Mas eu falei, então como você vai fazer no 10º? Porque aqui em Portugal, a gente pode reeleger 2 vezes. Então seriam uma eleição, 4 anos, mais 12 anos no total. E eles são obrigados a apresentar a proposta deles para 12 anos. Porque, sabidamente, em 4 anos não se consegue fazer muita coisa. Então eles têm a oportunidade de apresentar por 12 anos. E a cultura da Europa é o quê? Se a pessoa está com 4 anos e conseguiu cumprir o que assumiu de compromisso, ganha mais 4, vai para 8. Se nesses 8 está dentro do que ele propôs, está conseguindo fazer, vai para 12. Então é uma cultura que realmente permite que as coisas tenham continuidade. Talvez seja esse um dos motivos, né, deles da Europa estar tão à frente aí. E agora Poços de Caldas tem essa oportunidade. Eu acredito que é uma grande chance que a gente tem de dar sequência a um trabalho que tem sido exitoso. Todo mundo sabe as dificuldades que nós pegamos a prefeitura e não é com varinha de condão que a gente iria resolver tudo. E nós conseguimos avançar bastante, já melhorou muito a nossa situação, ainda temos dificuldades, lógico, aliás, não só Poços, né? Todas as cidades de Minas e do Brasil têm passado por esse problema. E se você for somar o tempo que a gente teve realmente de um governo tranquilo, sem ser com uma mangueira de incêndio na mão para poder ficar apagando, talvez dê um pouco mais de 1 ano. Porque nós já começamos lá no início de 2017, no meio, né, com a greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil. E até retomar novamente, demorou mais um pouco. Chegou em 2018, ano eleitoral de governo do Estado, enfim, o governador à época segurava os impostos de todas as cidades de Minas. Tivemos aí quase 50 milhões de reais retidos de impostos nossos, que tinham que estar no cofre da prefeitura para que nós pudéssemos estar trabalhando.
não recebemos o dinheiro. A nossa saúde deixou de receber também perto de 50 milhões. Difícil. Tivemos que socorrer a Santa Casa, para poder que a Santa Casa até poderia até fechar. E nós conseguimos socorrê-la também. Quando veio 2019, aí o governador mudou e tem feito um grande trabalho aí, tem conseguido pagar a parte que ficou devendo do anterior, mas são em 30 parcelas. Nós só vamos receber 9. 21 parcelas vai ficar para o outro mandato. Olha que injustiça, né? Um dinheiro retido do nosso governo, 21 parcelas vão ser recebidas no próximo governo. Mais um motivo para que eu me candidate, para que a gente tenha direito a usar esse dinheiro que era nosso, que era desse governo, para que a gente possa usufruir disso também. Então é isso, essas dificuldades foram aparecendo. E quando a gente achou que, bom, então agora a regra é essa, vamos tocar, veio a pandemia. Uma pandemia que mudou tudo no Brasil e no mundo, né? Trazendo muita dificuldade, muita insegurança, ninguém sabia o que ia acontecer. E nós conseguimos também fazer um belo trabalho aqui com a ajuda de todos os nossos servidores. A população também abraçou muito. Eu falo, Galo, que tem prefeito que teve que fazer um decreto ameaçando de multa, por exemplo, o cidadão que não quisesse usar máscara. Aqui não precisamos nada disso. O nosso cidadão, imediatamente, quando eu fiz o decreto, começou a utilizar as máscaras, ajudando, seguindo todas as orientações. Todos os nossos servidores abraçaram com muito amor essa causa, né? A prefeitura não deixou de trabalhar nem um dia. Todos os dias trabalhando, todo mundo. Os guardas municipais, agentes de trânsito, que ficaram nas barreiras, foi fundamental, né? Nós fechamos a nossa cidade num momento importante, onde conseguimos trazer segurança para cá, para que não viesse naquele momento que nós ainda não estávamos preparados, né, para poder atender as pessoas se fosse necessário nos hospitais. Reformamos os hospitais, criamos um hospital de campanha e hoje temos bons índices aqui na nossa cidade. Então, 20 segundos, candidato. Apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos realizar muito, conseguimos fazer muito para a nossa cidade. Haja vista aí, é só andar e ver uma cidade bem cuidada, onde tudo funciona, sem cortar nada. Então, se com tantas dificuldades nós conseguimos realizar muito, agora, daqui para frente, com outras condições, o Brasil voltando a crescer, com melhores condições, nós vamos poder fazer muito mais. Tá certo, vamos ao nosso segundo tema, nossa segunda pergunta. Candidato, ainda falando sobre o tema reeleição, e levando em conta os últimos 4 anos, os quais o senhor esteve e ainda está, né, como prefeito de Poços de Caldas. Em uma análise que você faria desses últimos 4 anos, né, aproveitando até essa própria resposta da sua gestão, o que você não repetiria se eleito fosse? Qual seria uma prioridade, inclusive absoluta, para o início do seu mandato? Galo, eu acho que assim, não tem uma coisa que eu falo que eu não repetiria, porque a gente fez tudo o que era possível. Não teve nenhuma ação assim que eu possa ter tomado, que eu me arrependo. Acho que a gente fez o que era possível para aquele momento. Cada momento é único, né? Você tem decisões que você tem que tomar e que depois é muito fácil falar, né? Ah, você podia ter feito diferente. Eu até brinco que é como se fosse numa final de Copa do Mundo, onde uma pessoa tem que bater um pênalti decisivo. E quem está de fora fala, bate no canto esquerdo do goleiro, né? Mas quem vai bater é diferente. Você tem um estádio cheio, o mundo inteiro te assistindo, e você tem que tomar a decisão de qual canto que você vai bater naquele momento, um momento, né, de extrema tensão. E às vezes você pode até tomar uma decisão, naquele momento, pode ser depois que ele pode ter sido errado, mas naquele momento foi aquela decisão que você tomou, que era o que o momento exigia. Então assim, eu não vejo nada que a gente tenha que mudar, mas eu pretendo, eu entendo que a gente pode fazer o quê? Já entrar acelerando. Ninguém nasce prefeito, Galo, né? A gente aprende a ser prefeito, e é uma oportunidade realmente ímpar, onde você ganha uma grande experiência e consegue conhecer com detalhes, né, todos os setores da prefeitura. Apesar de eu ser servidor, muitos setores eu não conhecia tão de perto. E hoje eu consegui conhecer, trazer essa experiência, saber exatamente o que pode dar certo, o que não pode, o que é melhor fazer, por onde, qual caminho que é melhor. Então essa experiência de prefeito realmente vai possibilitar uma continuidade de um serviço que a gente entende que vem sendo muito bem feito. Agora fica aí uma oportunidade para que o cidadão possa também entender dessa forma, para que a gente possa realmente avançar nesse sentido e pular caminhos, né? Não começar tudo novamente, como eu disse. Ver o que está funcionando, vamos em frente. Agora, uma grande frustração que eu tive e que eu não consegui executar, uma obra simples até, mas que eu pretendo executar no segundo mandato, é, por exemplo, as calçadas do centro, calçadas acessíveis. É uma coisa muito importante que a gente precisa fazer. Nós chegamos a fazer o projeto, tínhamos tudo engatilhado, chegamos a conversar com a associação comercial para que a gente pudesse avançar nesse sentido.
e infelizmente não conseguimos. Quando a gente estava planejando entrar, veio a pandemia. E vários outros planos que nós tínhamos também de poder implantar, a pandemia acabou retardando, acabou atrasando. Então, como eu disse, mesmo com todas as dificuldades, se nós conseguimos fazer muito, a nossa convicção agora é que, com outra situação, uma situação realmente que o próprio Brasil vai melhorar, a crise traz as oportunidades. A gente tem que aproveitar isso para poder sair na frente, sair acelerando. E a gente, como prefeito, eu acredito que a gente pode entrar realmente acelerando nesse segundo mandato. E aproveitando, quando a gente fala nessa aceleração que o senhor citou, neste primeiro semestre já haveriam algumas decisões concretas, efetivas, já para alguma reorganização dentro da própria prefeitura? Sim, uma grande reorganização que já vai começar a funcionar efetivamente no primeiro semestre é a própria saúde. Há muito tempo que a saúde precisa ser informatizada e concluímos agora essa informatização da saúde. Todos os prédios nossos já estão com fibra ótica, interligados, e nós vamos poder prestar um serviço de ainda mais qualidade na saúde nossa, que inclusive foi reconhecida como a melhor saúde do Estado, pelo próprio governo do Estado. Então isso nos orgulha muito, parabenizo aqui todos os nossos servidores, e esse é um ponto que precisa realmente implantar, porque a saúde gasta aí hoje recursos da ordem de 200 milhões de reais e ainda precisa de mais, né? A gente vê como que ainda precisa ser investido, mas essa informatização vai trazer eficiência, vai trazer economia para que esse dinheiro, esse mesmo dinheiro que é investido, possa ser investido de uma forma ainda melhor, de uma forma mais eficiente. E com certeza o primeiro semestre nós precisamos concluir e colocar em funcionamento realmente essa informatização para que a população tenha um atendimento ainda melhor na saúde. Nesse aspecto do investimento, aproveitando também, a questão da segurança pública tem sido um fator bastante reivindicado em âmbito municipal, né? A segurança é uma demanda de todas as cidades, né? Apesar de não ser uma obrigação da prefeitura em si, é uma obrigação do governo do Estado, em nenhum momento aqui a gente retirou o corpo fora e não quer falar, é o governo do Estado. Não. Nós temos aqui um ótimo relacionamento com a Polícia Militar e nós criamos aqui um projeto chamado Posse Mais Segura, onde nós englobamos ali a Guarda Municipal com a Polícia Militar e também algumas vezes com a própria Polícia Civil, para tentar prestar um serviço melhor. O grande problema hoje da polícia, eu acho que é o efetivo, né? Todo mundo gostaria de ter um policial, né, na sua rua, perto do seu comércio, né, nas escolas, mas isso é impossível. Nós nunca vamos conseguir um efetivo, nem somando guarda, polícia militar, polícia civil, somando todo mundo, nós vamos conseguir isso. Então nós precisamos realmente investir em tecnologia. Foi uma outra coisa que a gente já poderia ter avançado, mas a pandemia também nos impediu. Mas agora não, já temos uma licitação pronta, com 300 câmeras. 20 segundos, candidato. E nós vamos já implantar agora, talvez ainda esse ano, 150 câmeras na cidade, para trazer a tecnologia de encontro para a segurança, para otimizar esse funcionamento e poder trazer mais segurança aí para toda a população. Tá certo. Candidato, nós atravessamos um momento extremamente atípico, como nós já citamos aqui na conversa, em âmbito até mundial, com relação à pandemia do novo coronavírus. Poços de Caldas esteve por exatos 40 dias, né, com o comércio fechado, né, e as atividades foram paralisadas. Aos poucos também foram desenvolvidas ações de flexibilização à sociedade em geral. Como que o senhor avalia as medidas tomadas pelo comitê formado para a finalidade, o Comitê Extraordinário Covid-19, e ainda o senhor faria algo de diferente do que foi decidido desde aquele boom pandêmico em março deste ano, onde houve também questão de acerto e erro, pois era algo bastante novo? Então, naquele momento, o mundo inteiro não sabia o que fazer, né? Já estava vindo da Europa, a gente pesquisando, vendo como é que estava acontecendo lá, e de repente chegou no Brasil. Ficamos muito preocupados realmente, porque se a Europa estava em dificuldade, se os Estados Unidos estavam em dificuldade, imagina o Brasil. Então foi uma preocupação grande. Inicialmente aqui nós nomeamos um comitê de saúde, com servidores do município e também um médico infectologista externo. E essas pessoas fizeram um grande trabalho de realmente de monitorar, né, tudo que estava acontecendo, orientar o prefeito nas decisões a serem tomadas. Logo em seguida nós fechamos a nossa cidade, criamos uma barreira, uma cidade turística, uma cidade que recebe muitas pessoas. Uma decisão dessa, se não tomada naquele momento, poderia realmente acarretar, né, o vírus entrar na nossa cidade de uma forma que nós não estaríamos preparados ainda para poder combatê-lo. Então foi fundamental fechar a cidade naquele momento, apesar de que isso fez todo mundo sofrer, né, é evidente, uma cidade turística, cai drasticamente, né, o movimento dela. Fechamos o comércio também,
uma situação, naquele momento, extremamente delicada, uma que hoje eu acho, vendo tudo que aconteceu e o movimento pós-abertura, eu entendo que não há necessidade, na real, de fechar um comércio como foi feito daquele jeito. Naquele momento se achava que era o correto. Hoje eu acho que não há essa necessidade. E nós vimos isso depois. Nós ficamos 40 dias fechados. E depois, quando nós tínhamos 100, 120 dias abertos, os nossos índices eram os mesmos de quando estava com os 40 dias fechados. Então isso me trouxe a certeza que a solução não era fechar o comércio. E aí nós partimos para quê? Para essa abertura com protocolos, usando máscara, higienizando as mãos, né, mantendo o distanciamento, e isso se mostrou realmente o adequado. Haja vista que as pessoas que atendem diretamente nos hospitais, né, onde o vírus está ali, e os médicos estão atendendo, enfermeiros, enfim, e estão seguindo os protocolos, com máscaras e tudo, eles não pegam. Então, se eles ali, onde está o vírus, direto, eles não pegam, por que que na rua, se você seguir os protocolos todos direitinho, você pegaria? Então, o risco se mostrou pequeno. E isso realmente efetivou na prática. Haja visto que os nossos números se mantêm baixos. É lógico que o índice ideal, gente, seria 0 óbito, né? Isso seria o índice a ser perseguido. Mas numa pandemia mundial, infelizmente, é impossível. A gente aqui nos solidarizamos, né, com todos os familiares das pessoas que infelizmente vieram a falecer, mas no geral a gente tem que ver que nós conseguimos salvar muitas vidas. Muitas que poderiam ter sido perdidas, graças a Deus foram salvas. Cidades do porte da nossa, ou às vezes até menores, têm índices muito maiores que o nosso. Aqui próprio na região mesmo, Extrema é um exemplo. Né? Extrema é uma cidade pequena, com 35 mil habitantes, tem índices muito maiores que os nossos aqui. Então a gente enxerga que conseguimos tomar as medidas na hora certa, sobretudo sem ficar indo e vindo. Belo Horizonte mesmo, uma capital, né, tomou decisões que teve que voltar atrás. Né? Abriu tudo, de repente manda fechar, abre de novo, fecha. Cidades turísticas, chegou a abrir para o turista, de repente fecha de novo, volta a abrir. Nós não, nós fomos sempre um passo na frente e dando certo. É o que eu falava para as pessoas, é melhor a gente demorar um pouquinho, mas não ter que recuar, do que você se precipitar numa abertura e depois ter que recuar. Daria muito mais custo para as pessoas a gente abrir, ela recontratar e depois ter que fechar de novo, do que ela demorar um pouquinho mais para contratar, mas a hora que contrata, vai em frente, vai em definitivo, como tem sido agora. Abrimos nossa cidade também para o turismo, aos pouquinhos vamos voltando, não está 100% ainda, mas eu pretendo, no mais tardar, no início do ano, que isso esteja 100% liberado. Então, esse é o novo normal, onde a gente precisa caminhar, a vida tem que existir. Eu acho que nós estamos aprendendo a lidar com isso e vamos em frente, cada vez com mais segurança, seguindo realmente todos os protocolos, para que a gente possa ter sucesso até que se tenha essa vacina. E falando também até mesmo sobre o hospital de campanha, né? Como que o senhor avalia até mesmo a questão do legado que será deixado junto a este equipamento? O hospital de campanha eu acho que foi uma coisa muito boa para a nossa cidade, porque todo mundo acompanhou aí, né? Campos de futebol sendo montado, coisas improvisadas, né? Com tenda, gastando-se muito dinheiro, e nós aqui gastamos praticamente nada. Foi um hospital de campanha montado num antigo hospital, de verdade, que estava ali fechado, e com doação de empresas, de equipamentos, né, para o hospital. Então um custo muito pequeno realmente que nós tivemos. E agora, terminando a pandemia, no próximo ano, ele não precisa ser desmanchado, né? Ele está ali. Então nós pretendemos que esse hospital possa ficar como um legado para a nossa cidade. E aí num problema tão sério como uma pandemia, quem sabe aí a nossa cidade possa ganhar um grande presente, que seria aí uma maternidade, ou um próprio hospital da mulher, mas hoje a gente caminha para ser uma maternidade, que é um grande desejo aí da nossa população, que nunca teve e possa ter agora, a partir de 2021. Certo, candidato, agora o tema será esporte. Como nós já citamos, né, o escolhido a vice em sua chapa é o tio Júlio. Né, esportista e tradicional na cidade, ele tem as aptidões voltadas ao esporte. Dessa forma, como que vocês pretendem, para os próximos 4 anos, se forem eleitos, implementar novos projetos na área esportiva em nosso município, com enfoque na valorização e apoio direto aos atletas que representam o município em competições por todo o país e até mesmo para o exterior? Olha, falar do esporte, para mim é muito tranquilo, porque foi uma das áreas que a gente investiu mais. E apesar de toda a dificuldade financeira, eu nunca cortei nada
deixei a prefeitura funcionar normal e no esporte nós até aumentamos a verba também para que chegasse em mais jovens e mais adolescentes em todas as áreas da cidade. E mais ainda agora, onde o nosso vice vai ser uma pessoa ligada ao esporte. Até quando a gente estava conversando, né, do Júlio para ser o vice, uma das coisas que ele falou, mas Sérgio, o que você espera de mim como vice? Eu falei, Júlio, o que eu espero de você é que você seja você mesmo, que você venha ser o Júlio que você foi a sua vida inteira, agora na prefeitura. Tudo isso que você fez desse tamanho aqui na cidade, agora você vai fazer desse, para a cidade inteira. Né? Que você venha me ajudar a cuidar das crianças, do jovem, do adolescente, e ajudar a resolver um grande problema, que é as drogas. Né? Por que nós temos tantos problemas com droga hoje com adolescentes? Porque nós tivemos problema lá atrás, né? Onde nós não devemos ter cuidado direito dos nossos jovens, das nossas crianças, e acabou acontecendo isso. Então eu fiz esse pedido para o secretário de Esportes, para que levasse todos os esportes a todos os cantos da cidade, todos. Hoje nós temos mais de 40 esportes no nosso Postos Ativa e inúmeros professores, centenas de professores trabalhando, terceirizados, nos ajudando a implantar esse grande projeto que é o esporte. O esporte, ele, por exemplo, nós estamos fazendo agora, o Galo, a revitalização das praças. Né? Então, se você for em vários bairros aqui na cidade, você vai ver áreas lá que antes estavam abandonadas, algumas até nem existiam, como por exemplo ali no Monte Verde, que era um campo de futebol que nunca existiu praticamente, e hoje tem uma grande área de lazer ali. Então, várias áreas da cidade nós estamos remodelando e vamos chegar em todos os bairros. Até as pessoas têm me perguntado, poxa, mas aqui no meu bairro não chegou ainda. Por isso que eu quero ser prefeito novamente, para que a gente possa completar esse trabalho, para que a gente possa chegar em todas as áreas. E não adianta só eu chegar e revitalizar aquela área e devolver ela à população sem ter um uso definido. Então o Júlio vai ter essa tarefa de estar acompanhando de perto tudo isso e implantando esses projetos em cada espaço desse que a gente revitaliza. Algumas pessoas falam assim, você está reformando pracinha. Pensa pequeno, né? Nós não estamos reformando pracinha, nós estamos criando espaço para esporte, para lazer, para saúde, para segurança, para educação. É tudo ali, né? Para convívio das pessoas. Tem local que dava até medo de ir. Hoje você pode ir com segurança. Né? Nós estamos reformando ali, por exemplo, no Jardim Santa Rita, é um local que no início dava medo de entrar. Um local realmente dominado pelas drogas. E hoje nós já estamos tomando de volta para a cidade, para devolver ao morador. E um espaço lindo, aliás, onde a gente quer criar ali um ponto turístico novo, que a gente quer chamar de Mirante de Santa Rita. Uma vista maravilhosa da cidade, que eu confesso que nem eu conhecia aquela vista. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é um ponto turístico. Nós precisamos fazer isso aqui virar um ponto turístico. Mas como ser um ponto turístico naquela situação, onde você tem medo de ir? Não dá. Então nós estamos revitalizando, já vão os projetos em seguida, já vão para cada área dessa, para cada bairro. Nós estamos criando pista de caminhadas. Cada área dessa que a gente revitaliza, nós tentamos criar uma pista de caminhada. O pessoal gosta de caminhar. Hoje caminhada e ciclismo são duas febres, né? As pessoas gostam muito. Então, nós precisamos que você tenha uma pista dessa perto da sua casa, para que você não precise se deslocar. O Parque Municipal, por exemplo, você possa fazer ali onde você mora. No Monte Verde que eu citei é um grande exemplo. Um campo que não tinha nada ali, hoje tem, a pista de caminhada já está pronta. Se você for lá agora, nessa hora, está cheio. Os moradores usando, realmente andando, convivendo. E vai ter para todos os gostos lá, né? Um futebol, seja para ciclismo, seja vôlei, vai ter basquete, enfim, tudo na mesma área que você pode estar utilizando. Então é um projeto muito maior do que revitalizar uma praça. É um projeto que traz cidadania para todo mundo, né? Que traz saúde, educação, promoção social, esporte, como eu disse, tudo englobado num projeto só e que a população realmente vai ter um grande ganho. E só fechando ainda neste tema, até dessa representatividade do município por meio dos nossos atletas, a Prefeitura prevê também abraçar os atletas nesse sentido? Na verdade a gente já faz, né? Nós já criamos isso aí, um Bolsa Atleta, lógico que muito, muito modesto ainda, para que os atletas de alto nível possam ser incentivados, né, a ter condições de representar a nossa cidade. Muitos aí representam a nossa cidade até em Olimpíada, né? Está aqui o Renato Rezende, que aliás é um dos que são contemplados, para que possa representar bem o nosso município, levar o nome de Poços de Caldas, né? Então a gente precisa sim também ter esse olhar para esses atletas de alto rendimento e já começamos isso, tem gente falando que vai criar o Bolsa Atleta, nós já estamos fazendo, e que possa isso ao longo do tempo ir aumentando, como a gente tem feito. Não dá para fazer mágica, chegar de repente e colocar que agora é tanto de dinheiro aí, não.
Tem que ser tudo com calma, tudo gradativo, tudo na sua hora, para que aos poucos a gente possa conseguir realmente chegar onde a gente quer, né? Uma coisa realmente de excelência, dando oportunidade para todos e, sobretudo, levando o nome da nossa cidade. Certo, vamos agora à nossa quinta e última pergunta. O tema agora será mobilidade urbana. Bom, Poços de Caldas tem atualmente uma frota de mais de 100 mil veículos, né? Esse número ele cresce cada vez mais em nosso município. Dentro dessa organização em nossa malha viária como um todo, quais as medidas que devem ser tomadas em sua administração, se reeleito for, com enfoque também na melhoria do fator mobilidade urbana, junto à implantação de novas oportunidades sustentáveis, por exemplo? Carlos, esse é um ponto importante. A pessoa fala muito, em plano de mobilidade, tem que fazer o plano de mobilidade, que isso, que não fez, que isso, que aquilo. Isso é uma formalidade. E, aliás, o plano de mobilidade, o prazo dele é 2023, então está bem longínquo ainda. Na verdade, nós estamos antes, né? Nós estamos na frente. E nós já estamos com esse plano bem adiantado e precisamos ainda fechar alguns detalhes, alguns projetos que a gente tem, principalmente aí o monotrilho. Tem uma ideia aí do que os alemães estão nos trazendo para que a gente possa implantar também nesse plano de mobilidade para o futuro da nossa cidade, né? Mas mais importante do que você ficar planejando, formalizando isso, é você estar executando. E nós estamos fazendo. Nós estamos executando calçadas, por exemplo, em toda a cidade. As áreas públicas do município não tinham calçada em nenhum lugar. Quem mora aí nos bairros sabe o que eu estou falando. Você tinha que andar no meio da rua. Uma coisa simples, mas é mobilidade. Então nós temos feito isso para que as pessoas possam andar com segurança nas calçadas, rampas de acessibilidade, nós temos feito inúmeras pela cidade, para que também as pessoas possam usar trevos. Vou dar um exemplo aqui muito claro, as pessoas vão lembrar. Você lembra como é que era ali na FEPASA, antes da gente fazer aquele trevo? Você vinha em 3 pistas, de repente tinha uma ilha parada na pista na lateral, onde você tinha que vir, você ia bater na ilha, você tinha que sair dela. Aquilo ali ficou 10 anos daquele jeito, ninguém mexeu. Foi uma das primeiras ações nossas, fomos arrumar aquele trevo ali e hoje está daquele jeito, né? Você olha e fala, nossa, que maravilhoso que é isso. Mas era terrível. Uma ação simples. Ali no Hotel Floresta também fizemos um novo trevo ali, dando segurança, trouxemos o ônibus para trás, no local adequado, e não lá no meio da rua estreita, que causava problema no trânsito. Então essas ações, muito mais do que a gente ficar planejando e falando que não fez plano de mobilidade, nós já estamos executando. Você quer ver um outro exemplo? A sincronização dos semáforos. Hoje você anda na cidade, você vai ver que o trânsito não fica mais amarrado. O trânsito flui muito melhor. Se você pegar o seu carro lá do shopping, pode fazer o teste aí. No sinal lá do shopping, você vai vir até as Junqueiras, parando num semáforo só. Se parar naquele lá, você para só nas Junqueiras. Você faz a João Pinheiro inteirinha sincronizada. Se você está vindo na João Pinheiro e precisa virar à esquerda para pegar o outro lado da avenida, você vai virar e vai pegar o semáforo também aberto, sincronizado. Então são ações como essa que trazem a mobilidade. Isso a gente já está fazendo. Vamos avançar mais. Mas acima do que a formalidade é a execução. Projetos de ligação das áreas, né? Ali falam muito da zona oeste à zona sul. E é uma área importante mesmo, nós precisamos interligar. Nós já temos um projeto pronto, buscando já essa verba. Independente do plano estar pronto ou não, nós já sabemos dessa obra, já estamos indo atrás, já estamos buscando verba. A João Pinheiro, que é uma grande obra de mobilidade, nós já fizemos o projeto, já ganhamos essa verba no Ministério das Cidades. Espero em 2021 poder avançar para que a gente possa implantar essa grande obra de mobilidade, né, e avançar. Agora você vê a ciclovia, estamos mexendo com ciclovias também. Quem passar ali na João Pinheiro vai ver, agora estamos levando a ciclovia até o shopping. A ciclovia estava parada ali no Parque Municipal. Vamos até o shopping. Depois disso, nós vamos interligar a zona oeste, a zona sul, que já tem uma ciclovia pronta também. Após isso, vem as bicicletas a serem locadas, para que você possa ter uma bicicleta ali a usar. Não só a sua bicicleta, mas uma bicicleta também de aluguel, como tem aí nas grandes cidades e capitais. E após isso, nós iremos levar também até a zona leste, para que a gente possa, ao fim desse segundo mandato nosso, toda a cidade interligada por ciclovias. Os novos loteamentos já vão vir com essa exigência de ter ciclovias interligadas às ciclovias existentes. Então é uma coisa que fundamental hoje para a mobilidade, uma delas é a bicicleta e já está avançando. E agora, no dia 30, ou inicinho do mês que vem, quando nós vamos concluir essa ciclovia até o shopping, eu vou botar em funcionamento
as bicicletas num projeto nosso de P&D, do DME, junto com a PUC e o IF, de bicicletas elétricas. Já estão prontas, já estão aqui, e nos próximos dias nós vamos estar disponibilizando para que a população possa usá-las num projeto que vai se chamar Poços Mais Inteligentes, que é a informatização de toda a nossa cidade, a inteligência de toda a nossa cidade, para que a gente possa estar realmente entrando numa era totalmente diferente e que possa estar muito atrasada, mas agora com essas atitudes que nós tomamos, o segundo mandato, já vamos entrar acelerando, uma situação realmente de implantação definitiva. Tá certo, então. Bom, candidato, gostaria de agradecer a sua presença, a disponibilidade de sempre também aqui conosco no programa Voto em Foco. Eu que agradeço aí, Luiz Felipe, agradeço aí todo o Grupo CIOF, essa oportunidade. Muito bom, né, que a população possa estar avaliando cada candidato, definir seu voto, e esperamos ter outras oportunidades aí para esse grande diálogo aí. Tá certo. E para você que está nos acompanhando, no próximo bloco nós seguimos com a ordem alfabética, recebendo aqui no Voto em Foco a candidata a prefeita Iula Merola, do Cidadania. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Voto em Foco e seguindo com nossas entrevistas em ordem alfabética aqui na TV Plano. O Cidadania oficializou no dia 6 de setembro a candidatura de Iula Merola à Prefeitura de Poços de Caldas. A escolha foi feita por unanimidade em convenção virtual realizada pelo partido. Essa é a primeira vez que ela disputa um cargo público. O partido fechou coligação no dia 16 de setembro com o PSL e anunciou como vice o dentista Azer Zenun Junqueira. Iula Merola tem 48 anos, é funcionária pública e professora universitária. Ela é formada em farmácia bioquímica pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e doutora em ciências pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Fez aperfeiçoamento em pesquisa clínica por Harvard Medical School e possui MBA em gestão ambiental. Atualmente cursa pós-graduação em liderança e gestão pública pelo CLP, que é o Centro de Liderança Pública. E ela já está aqui conosco. Iula, muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. Obrigada a você pelo convite, muito feliz de estar aqui apresentando as nossas propostas e os nossos propósitos de estar fazendo esse pleito eleitoral. Tá certo. Vamos começar então com nossas perguntas, lembrando que a candidata tem até 5 minutos para a elaboração de suas respostas. Candidata, o primeiro tema será a gestão. Em seu plano de governo, você aponta como um setor fundamental, mas ainda inexistente na Prefeitura de Poços de Caldas, o setor de gestão de custos. Segundo o plano, ele teria enfoque no conhecimento de quanto custa cada seção, cada departamento, cada projeto, cada atividade, cada serviço. Com esse levantamento que estaria previsto, você pretende diminuir em sua gestão o número de setores em Poços ou secretarias alocadas em nosso município? E até mesmo, como é que seria essa reorganização, levando em conta o grande comprometimento mensal que os cofres públicos têm com a folha salarial dos servidores? A senhora tem 5 minutos para a sua resposta. Então tá bom. Nós falamos isso como central de custos, né? Nossa proposta é uma governança equilibrada. Quando falamos isso, nós falamos de sustentabilidade financeira, que nós seguimos os 4 pilares. Vamos falar em arrumar a casa. O arrumar a casa a gente fala mesmo de custeio. Quanto custa cada setor? Quanto custa um atendimento? Quanto custa uma compra? Nós precisamos saber isso para a gente pontuar a valorização, valorar o preço daquele setor, até para a gente diminuir os desperdícios e também fazer com responsabilidade o dinheiro. Então, a gente falando em arrumar a casa, a gente fala isso. Temos que trabalhar, quando a gente trabalha governança equilibrada, nós falamos de gestão de pessoas, como você mesmo falou, os gastos, né? Nós precisamos então avaliar as inconsistências das horas extras, dimensionamento das equipes, trabalhar esse custeio, avaliando os fornecedores, avaliando os contratos, revendo aluguéis. Também precisamos avaliar também a arrecadação, como anda a nossa arrecadação. Precisamos trabalhar isso, avaliar nossas boas práticas de cobrança,
Avaliar também as bases de dados que nós temos. Será que nós estamos com bases atualizadas? Porque a gente sabe que a gente recebe dinheiro, transferência fundo a fundo. Será que nossos dados no Fundeb, no SUAS e no SUS estão adequados? Então essa governança equilibrada, ela é muito importante, porque na hora que a gente arruma a casa, nós diminuímos, a gente só pode gastar o que aquilo a gente recebe, né? Porque a gente está gastando mais do que arrecada. E isso a gente começa a perder o nosso controle de gastos. Então nós precisamos muito fazer essa sustentabilidade financeira, porque precisamos saber quanto tem para a gente gastar. Então, valemos isso também na arrecadação, lei de responsabilidade fiscal e também controle de caixa, que a gente fala que a gente tem que trabalhar governança. O que é governança? É trabalhar liderança. Nós precisamos também ter pessoas que saibam fazer gestão. E aí entra de novo na nossa pessoal. Nós precisamos ter pessoas em cargos comissionados ou cargo de gestão, de comissionados ou cargo de confiança, que saibam fazer gestão. Então, essa é a nossa proposta, uma governança equilibrada. Então, esses são os nossos eixos, que é arrumar a casa, ter um caixa equilibrado, melhorar a nossa arrecadação, nós precisamos fazer isso, e a lei de responsabilidade fiscal. E aproveitando ainda dentro do tema, né, para a gente falar como é que seria a celeridade desse processo, né? Toda essa análise promovida seria logo de cara, se eleita for, e até mesmo já a efetivação das mudanças. Seria já num primeiro semestre, num primeiro ano? O que você prevê? Eu falo que é no primeiro dia. No primeiro dia que nós falamos CND já. Primeira coisa que nós temos que fazer, negociar as nossas dívidas. Porque hoje Poços de Caldas e a Prefeitura, ela não tem credibilidade financeira, porque nós sabemos que nós não temos a certidão negativa, né? Sem a certidão negativa, nós não conseguimos transferências de recursos, não conseguimos empréstimos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, tarefa de casa, como nós falamos, negociar as nossas dívidas. Sabemos que nós temos uma dívida de quase 90 milhões no INSS, então, sem isso, nós perdemos a nossa credibilidade, até credibilidade para o mercado. Muitas empresas não vêm para Poços porque não sente essa segurança jurídica, né? Sem essa segurança jurídica, a gente não consegue também gerar empregos. A gente não consegue trazer empresas para vir para Poços de Caldas. Primeira coisa que nós temos que fazer, CND já e uma auditoria. Nós precisamos fazer uma auditoria interna. Precisamos saber como está a situação, tanto na parte de gestão de pessoas, quanto nos custos. Nós somos super favoráveis de estar junto com os outros órgãos, a gente fala que temos que ser parceiros do Ministério Público Federal, Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, que juntos podemos avaliar o cenário atual das nossas contas públicas para, sim, fazer um planejamento estratégico. Nós só podemos, se a gente tiver um planejamento orçamentário responsável, nós sabemos quanto vai gastar. Tá certo. E ainda dentro dessa primeira pergunta, falando sobre a questão da junção de secretarias, seria viável, na sua opinião, muito embora haverá toda essa análise até a efetivação de algo concreto, né? Nós, nesse momento, a gente não avalia isso, porque cada setor ele ele tem suas peculiaridades. O que nós falamos é que nós temos que trabalhar uma gestão compartilhada. Podemos ter a secretaria, saúde, promoção, cultura e turismo, mas todos têm que trabalhar juntos. Eu falo isso que todos têm que estar conversando, que a gente fala muito de estar conversando no gabinete do prefeito. Tanto os conselhos também têm que estar junto. A gente fala muito de uma central de comando, de uma gestão compartilhada e tendo o gabinete. Segundos. Então, isso que a gente fala, não é fundir secretarias, mas que elas trabalham juntas. Tá certo. Candidata, vamos para a nossa segunda pergunta. Iula, você esteve por muitos anos levantando a bandeira da sustentabilidade junto com a questão da coleta seletiva, né, e a reciclagem de forma geral em nosso município. Um grande entrave que os próprios catadores conveniados às cooperativas de Poços de Caldas encontram são justamente as outras pessoas que recolhem material reciclável no município, mas sem vínculos às cooperativas, né? Sem vínculo ao cooperativismo. Como solucionar esse problema de uma espécie de coleta clandestina que é feita e, por outro lado, como tornar atrativo o serviço para que os próprios, esses catadores que hoje não são cooperados, possam se tornar cooperados a ponto de não precisarmos mais desses catadores independentes em nossa cidade. Ou seja, essa junção, né, dos
setores em nosso município dentro da questão da coleta e da reciclagem? Vou continuar sendo sustentável, eu defendo essa bandeira, todo mundo sabe, desde 2005. Sim, nós temos hoje aproximadamente em torno de 250, 300, que nós chamamos de catadores autônomos. Existem isso e os clandestinos, como você falou. Os clandestinos a gente fala aquele pessoal de carro grande, né? O catador autônomo a gente respeita muito, ele trabalha junto com as cooperativas. O que nós temos hoje são aqueles grandes... A gente nem sabe como é que chama essas pessoas, né, que fazem a coleta isso. Precisamos urgentemente trabalhar essa questão do plano nacional, o plano municipal de resíduos sólidos. Primeiro, nós precisamos atualizar nosso plano. Nós não temos plano municipal de resíduos sólidos. Nós precisamos disso. Segundo, precisamos ver o que nós precisamos adequar ou fechar o nosso lixão, que hoje, na verdade, legalmente é o aterro controlado, mas devido à situação dele, ele se torna aos nossos olhos, né, um lixão. Precisamos disso. Precisamos trabalhar esse consórcio nos municípios. E com isso, na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele deixa muito claro, toda a coleta de resíduos e toda a coleta seletiva tem que ter a parceria dos catadores de materiais reciclados. Então temos que trazer eles, que são profissionais, estão na classificação brasileira de ocupação, eles são uma profissão. O que nós falamos de valorizar isso? Geração de renda, nós estamos falando de economia solidária popular. Então temos que fortalecer e fomentar as cooperativas de catadores, então melhorando elas, nós falamos de uma central de resíduos, né, onde a gente coloca em série, hoje nós temos 3 cooperativas legalmente e que elas possam receber pelos serviços que elas prestam para a prefeitura. Então elas prestam um serviço, elas fazem a coleta seletiva, que é um dever do órgão público fazer, então elas são um prestador de serviço para a prefeitura. Nós precisamos disso. E quando a gente consegue fortalecer e fomentar essas cooperativas, a gente consegue também trabalhar a sociedade nisso, porque é um serviço. E com muita educação ambiental. Temos que levar a educação ambiental nas escolas, a gente tem que trazer essa cultura. E em paralelo disso, nós também podemos trabalhar nos espaços vazios urbanos que a gente fala de Poços de Caldas. Por que não uma horta comunitária, onde a troca daquele alimento eu trago com reciclado? Isso já é realidade em várias cidades do Brasil, onde você fomenta o alimento, a gente vai trabalhar segurança alimentar, com o meio ambiente. Então a gente tem aqueles espaços abandonados, urbanos, fazemos a plantação daquelas hortas, em troca você faz um reciclado. Então você movimenta isso. Então você tem que trabalhar fortalecendo as cooperativas, hortas comunitárias e educação ambiental. Então a gente consegue isso. E também a fiscalização. A gente não pode esquecer que a gente está falando de lei, Estado é igual a lei, então a gente precisa também fazer ser regulamentada a legislação e ser cumprida. Que a gente coloque o nosso reciclado no dia certo, que a coleta de lixo passe no local certo, que a gente tenha lixeiras, que nós temos pontos de entregas voluntárias. Nós precisamos trabalhar essa consciência ambiental na nossa cidade, porque a coleta seletiva, além de ajudar catadores, também preserva o meio ambiente, porque senão a gente vai ter outro lixão se a gente não começar a reduzir os nossos lixos. E como fazer essa fiscalização, voltando no tema destes catadores clandestinos, porque muitas vezes que a gente vai lá é a grande reclamação, né, que vem caminhões de outros municípios até, né? Como fiscalizar isso, na sua opinião, ou é viável fazer essa fiscalização direta? Como eu falo muito, primeiro a gente trabalha educação. Nós temos que orientar a população e trazer a população para o nosso lado. Nós falamos muito disso de prefeitura de portas abertas. Se você tiver a população junto com você, trabalhando esses projetos, ela abraça o projeto. Então ela vai ser o nosso fiscal. Ela não precisa de um fiscal punindo aquela pessoa que veio de fora. Se a população vê que tem um catador, que ele está regulamentado, que ele trabalha para a prefeitura e que você vai fazer o porta a porta, que eu vou bater na sua residência, você vai guardar aquele material para aquele catador. Então a gente fala que nós somos os próprios fiscais da nossa cidade. A população junto com a prefeitura e junto com a empresa privada. Eu falo muito que a gente tem que trabalhar em tríade. Nós, como poder público, a sociedade e as empresas privadas. Se nós trabalharmos os 3 juntos, uma gestão compartilhada, a gente se torna uma cidade mais justa e uma cidade para todos. Então é muito simples quando você traz essa população para trabalhar junto com você. 30 segundos ainda, gostaria de concluir sobre o tema. Que a gente tem que fazer coleta seletiva e que preservar o meio ambiente e nossas águas. Nós moramos numa cidade com águas, a gente tem que preservá-la. Tá certo, então vamos para a nossa próxima pergunta. Trabalho integrado, em uma de suas propostas, candidata, está a elaboração de um plano completo de saúde, promoção social e segurança pública,
com enfoque em elevar o padrão de qualidade em relação ao que existe hoje na cidade. E nesse momento atípico de pandemia, né, como que será a execução dessa ideia que é multidisciplinar e ainda de que forma direcionar investimentos para essas três áreas, né, a fim de gerar um aprimoramento dos serviços desenvolvidos em nosso município, em especial para a segurança, onde sempre se é falado da falta de efetivo, para conseguir abranger toda a nossa região, muitas vezes. Né? Sim. É um dos eixos do nosso plano de governo, que é cuidar das pessoas. O cuidar das pessoas, nós falamos de saúde, promoção social e segurança. Podemos sim, até com os recursos, nós sabemos que temos a transferência fundo a fundo e de novo a gente volta numa governança equilibrada. Se você consegue trabalhar e avaliar os seus custos, diminuir os desperdícios, você consegue otimizar esse dinheiro. Na saúde, o que nós falamos, nós não podemos ficar mais pensando que especialista é quando der. Nós precisamos de melhorar isso, trabalhando a cidade inteligente que nós falamos, a informatização da saúde. Precisamos informatizar a saúde até para a gente saber como andam as filas, até para a gente saber quanto de medicamento nós precisamos adquirir. E em relação a isso, nós relacionamos com a promoção social. Promoção social é cuidar da cidade, é cuidar dos nossos bairros. Quando nossos bairros estão bons, nós estamos bem. Então é isso que nós trabalhamos muito, fortalecendo os conselhos municipais da saúde, o conselho da promoção social, trazendo a sociedade para discutir muito, fortalecer os nossos CRAS, os nossos CREAS, fortalecendo o nosso SUS. Então a gente pode trabalhar, porque quando a gente está com nossa habitação, moradia e alimentação boa, a nossa saúde também vai bem. E relacionando isso, a gente entra na segurança, né? Nós estamos com uma sensação de insegurança em Poços de Caldas. E como nós trabalhamos isso? Nós sabemos que nós temos o Sistema Único de Segurança Pública. Já foi regulamentado, já foi fomentado isso pelo governo federal. Nós precisamos fortalecer e regulamentar em Poços de Caldas. Como? De novo, a gente fala que a gente tem que trabalhar uma gestão compartilhada, trabalhar uma central de comando. O que é uma central de comando? É ter junto do gabinete do prefeito, da prefeita, né? Falar da prefeita, a gente ter todos os setores juntos. DEMAI, TME, Promoção Social, Secretaria de Saúde, Educação, Turismo, Cultura, se eu esquecer, Planejamento, que a gente não pode esquecer. Cada setor está numa central de comando onde a gente avalia todos os dados da cidade e de lá eu posso sair soluções. Então a gente fala muito dessa central de comando. Onde viriam esses recursos também para a segurança, né? Viriam de taxas, de termos de ajustamento de condutas, porque você está com essa central que eu esqueci, nós temos a Polícia Militar para estar junto, a Polícia Civil, nós temos que ter o Judiciário e também fortalecer e valorizar a nossa Guarda Municipal, porque nós sabemos que segurança, ela é muito mais extrapolicial. Ela é muito mais políticas sociais, voltamos para o social, que é o nosso cuidado das pessoas, e também políticas urbanas, melhorar os nossos bairros. Quando nós temos um posto de saúde que consegue atender as demandas, quando a gente tem iluminação, quando nós temos uma escola, quando temos menos fila nas creches, nós conseguimos melhorar aquele bairro e a gente consegue cuidar das pessoas. A gente diminui a segurança, diminui a insegurança, melhora a saúde e trazemos qualidade de vida. Trabalhando também a política municipal de habitação, que ela entra muito na nossa política social. Nós temos que melhorar aquele cadastro, nós precisamos ter transparência naquele banco de dados. Precisamos saber quem está lá e quantas moradias são necessárias para dar acesso à habitação às pessoas. Porque quando você está com habitação e você tem emprego, você tem saúde. Então a gente fala que as pessoas elas têm que ser pensadas num complexo maior. Então a gente melhorando a iluminação, melhorando tudo isso dos nossos bairros, a gente consegue cuidar melhor das pessoas. Agora, é importante quando a gente fala desse gargalo que nós temos quanto a efetivo, né, ligado às autoridades, a gente já reforça e recorda nitidamente o fator também da articulação junto ao governo do estado para conseguir mais efetivo, para efetivamente termos mais concursos, termos mais policiais em nossa região. Como fazer essa articulação também, candidata? Temos que sempre, independente de governo, nós temos que ter interlocução tanto com o governo federal quanto o governo estadual. O Sistema Único de Segurança Pública, ele já deixa claro que você tem que ter um Fundo Municipal de Segurança Pública, que é a transferência fundo a fundo. Então, se você tiver essa articulação e fazer, como eu falo, de novo, a gente tem que ter essa central de comando, que já está bem clara na legislação, que é a gestão de gabinete municipal, onde todos juntos estão trabalhando com essas demandas de políticas públicas. Quando o governo estadual participa da
elaboração dessas políticas públicas, nós conseguimos melhores recursos. E também, de novo, trazer as empresas privadas para estarem juntos com a cidade é nossa, a cidade é de todos, é do empresário, que também sente a insegurança, é da sociedade e do poder público. Então, todos juntos têm que estar. Bacana. Vamos para o nosso quarto tema, e o nosso quarto tema será monotrilho. Representantes da Prefeitura de Poços de Caldas receberam um estudo preliminar de viabilidade técnica, financeira e ambiental do monotrilho, feito por uma empresa alemã. O documento entregue em dezembro, ele contempla um diagnóstico urbano, diagnóstico de mobilidade, sistemas de transporte, demanda de passageiros, entre outros detalhes. A empresa ela propõe um novo layout, para os trens, com operações sem condutor. Candidato, na sua opinião, qual deveria ser a destinação final do monotrilho em Poços? Seria possível em sua gestão esta reativação com enfoque na mobilidade urbana? Ou qual seria sua proposta para esta estrutura, que começa no centro e vai até o terminal rodoviário, até o fim da cidade, ou o início da cidade, digamos assim, Nós estamos falando mesmo, quando a gente fala de trânsito, nós estamos falando de plano de mobilidade urbana, Plano de mobilidade urbana a gente tem vários modais, podemos colocar um monotrilho. Eu faço a primeira pergunta, quanto custa? Nós estamos falando de uma gestão, como a gente falou, nós temos que trabalhar numa gestão equilibrada. Então, hoje os cofres da prefeitura, eles estão numa situação que a gente primeiro precisa trabalhar esses desperdícios e esse custeio. Eu tenho primeiro fazer o plano de mobilidade urbana, trabalhando o nosso ônibus, a nossa ciclovia, a nossa ciclofaixa, melhorando as nossas acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, precisamos disso, e precisamos também articular os aplicativos, os taxis e os mototáxis. Então, primeiro a gente precisa discutir isso. Nós precisamos saber quais são esses impactos, como você mesmo falou, a viabilidade econômica e a viabilidade ambiental desse monotrilho. Seria fantástico ele voltar como mobilidade urbana, a gente poderia fazer isso, mas nós precisamos saber quanto vai custar isso. Quanto custa? Porque a gente tem um monotrilho de mais de 20 anos, que está lá, a gente sabe das estruturas, teriam que ser refeitas ou não? Porque, assim, é um custo muito alto para a gente, nesse momento, discutir isso. Mas, assim, é um plano, é um transporte que nós precisamos ver o que nós iremos fazer com ele. Já está parado, mas nesse momento, se você me perguntar, dia 1º de janeiro, você tem que sentar com essa empresa e perguntar, você tem parceiros? Porque a prefeitura, nessa hora, tem que achar parceiros, concessão público-privada, para arrumar esse monotrilho. Se vai ser viável fazer outro ou vai ser viável reformar aquele. Então, essa é a minha posição. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Concluir o edital de licitação do transporte público, que se torna prioridade, a gente precisa disso, a gente precisa escolher a empresa que vai fazer o transporte público. Nós precisamos terminar, aprovar junto à Câmara o plano de mobilidade urbana, precisamos incluir em toda a cidade as ciclovias e ciclofaixas. Outro grande problema que nós temos é a acessibilidade. As pessoas com mobilidade reduzida não têm acesso à cidade. Não tem, eles não conseguem ter uma vida, transitar na cidade, ela é muito difícil nisso. Então a gente primeiro tem que discutir esses pontos para depois discutir o monotrilho. Certo, e falando em mobilidade urbana, hoje também o que você faria de adaptações? Porque, como você já citou, mobilidade urbana ela vai muito além do que apenas trânsito, Mas quais que seriam assim os principais aspectos do trânsito ou da mobilidade, de uma forma geral, de nosso município, que você acredita como críticos aqui em nossa cidade? Crítico. Nós todos, como a gente fala também, que eu esqueci da mobilidade urbana, nós temos que também fazer avaliações de outras vias urbanas fora, porque todo mundo chega no centro. Então, nós temos que também trabalhar isso na captação de recurso para obras de outras vias urbanas em torno. A gente tem que fazer isso porque a gente pode conectar outros bairros. Então, essa seria uma das prioridades nossas, discutir isso no plano de mobilidade. Tem um diagnóstico, o diagnóstico do plano de mobilidade, ele já fala isso, que nós precisamos achar outras vias para que não todo mundo centralize. Outra coisa, corredores para ônibus. Precisamos pensar nisso, nós temos que pensar em uma cidade mais para pessoas e não para carros, mais para transporte público, com prioridade não emissões de gases. Então a gente tem que pensar nos corredores para ônibus, temos que aumentar as linhas para bairros que não têm.
mais horários, mais vans para pessoas com mobilidade reduzida. Então essa é a prioridade para nós, e melhorar as calçadas. E quando a gente fala do plano de mobilidade, né, foi até uma grande polêmica que nós tivemos, mas vocês continuariam com o plano que já foi investido, ou fariam uma reanálise, ou utilizaria alguns dos eixos que foram propostos? Qual seria a ideia? Prioridade, a gente vai dar uma volta e vamos primeiro aprovar o plano diretor. Precisamos aprovar primeiro o plano diretor, porque o plano de mobilidade urbana ele está inserido no plano diretor. O plano diretor é para onde eu vou crescer, para onde vão ter áreas de zoneamentos para construção civil, para prédios, para indústrias. E com isso, quando eu sei para onde a cidade vai se mover ou vai crescer, eu também tenho que trabalhar a mobilidade urbana. Nós não podemos, o que nós temos aqui, eu falo muito, nós temos várias universidades com vários talentos. Por que não trabalhar essas universidades para nos ajudar a fazer a cidade que nós queremos? Então a gente não está falando de gasto, a gente está falando de novo das parcerias, temos que falar de inovação e ciências e tecnologia, que nós temos muitas universidades com vários talentos que podem nos ajudar a melhorar a cidade que nós temos. Vamos agora ao nosso próximo tema. A candidata Poços de Caldas nacionalmente é conhecida como o berço dos atletas, né? Em diversas modalidades nós temos destaques em variadas faixas etárias. Mas muitas vezes falta apoio, falta incentivo do poder público, até mesmo para continuar a representatividade em outras cidades, até em outros estados. Como que você pretende organizar o aspecto de investimentos para o setor esportivo e até no incentivo para a participação em competições com apadrinhamento de atletas, Bolsa Atleta, enfim, aqui de nossa Poços de Caldas? Esporte a gente fala de educação. Nós falamos, a nossa proposta é Educação 360, ampliar o modelo de educação hoje para período integral. Colocando ele em período integral, eu insiro o esporte. Então a gente já começa a incentivar o esporte desde a primeira infância e até os nossos jovens. E com isso você traz incentivos, sempre trabalhando com a empresa. Nós temos que trazer os parceiros para estar conosco, mas também dando um orçamento para isso. A Secretaria de Esporte, ela tem o orçamento dela e ela tem que ser otimizada com planejamento estratégico. Então nós temos os jovens que nós precisamos incentivar com a nossa natação, com o nosso futebol. A gente tem um cricket que é muito legal, que a gente tem aí. Com o que eles precisam? De patrocínio. Patrocínio tanto público quanto privado. E também na captação de recursos do Ministério do Esporte. Nós temos esse fomento. Podemos também trabalhar isso, a fomentação, trabalhando com o Instituto. Nós temos também institutos, tanto nacionais e internacionais, que podem ser parceiros da Prefeitura e valorizar isso. Também melhorando as nossas quadras, deixando elas abertas de final de semana, nossas quadras esportivas, para que temos mais incentivos, trabalhando muito com a saúde, porque nós podemos, e valorizar os nossos servidores, né, que são da área de esporte, porque com isso, nós valorizando nossos profissionais, colocando o esporte na educação, nós conseguimos ter mais talentos e com isso valorização mais deles. Na questão dessa valorização direta, você pretende fazer algum fundo específico para os esportistas, né, que eles têm esse grande anseio, essa grande reivindicação de conseguir ir para outras cidades, fato que nós já tivemos atletas poços caldenses representando outras cidades em competições nacionais, por exemplo. Até às vezes a falta de um ônibus ou de uma passagem. O que nós temos que fazer? O calendário esportivo ele já está pronto do ano que vem. Tirando a pandemia, mas a gente sabe que os calendários esportivos eles sempre estão prontos, às vezes até em 2 anos, porque são competições de grande... O que nós temos que fazer? A Secretaria de Esporte já montar esse calendário, já fazer o planejamento estratégico, sabendo os custos que vão ser isso, quais os atletas que nós temos que investir e começar, junto com o poder público, captar esses recursos em parceria com eles, com as empresas privadas. O que acontece hoje? A gente não tem planejamento. E às vezes fica difícil você pedir um recurso em cima da hora, tanto para o poder público quanto para a empresa privada. Todo mundo tem planejamento. As empresas fecham os orçamentos de projetos sociais ou de captação de recursos agora em outubro, para 2021. Então depois fica difícil. O que nós temos que fazer é planejar. Se nós planejarmos, tanto o poder público quanto as parcerias públicos-privadas vão ter condições de financiar isso e de patrocinar, porque na verdade você está levando o nome da cidade. Você está incentivando a levar o nome da cidade, isso é muito importante. E quando você incentiva um jovem também, você volta de novo no cuidar das pessoas. Você trabalha a saúde social e a segurança. Então, planejamento. Se você planeja
planeja, você tem recurso. Isso a gente faz em casa, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente sempre planeja. Então, fazendo planejamento, tem como ter recursos. Uma última colocação ainda dentro dessa pergunta, dentro do tema esporte, né? Quando a gente fala de estudo, a gente já pensa em lei de incentivo ao esporte, sim, porque nós temos esportistas, quando falamos em atletas, e também profissionais da educação física, sim, do esporte. E outro anseio é a questão da burocracia que muitas vezes existe junto às leis de incentivo. Como desburocratizar ou até mesmo criar um estreitamento com esses profissionais que incentivam, que fomentam o esporte local? Primeiro, a gente tem que ter transparência nos editais. Nós precisamos fazer de novo, a gente volta no que é nosso projeto, que é a Cidade Inteligente. Na hora que a gente coloca transparência nos editais e nessas leis de incentivo, na hora que você abre esses editais para fomento, você começa a dar clareza para essa ação. Então, você fazendo isso, você consegue até fomentar mais recursos. De novo, a gente volta no planejamento. Se você sabe que você vai ter que incentivar, e nós temos que incentivar os esportes, você já tem um recurso já separado para isso e você já começa a trabalhar as leis de incentivos, já disponibilizando recurso para isso. Tá certo. Tem 40 segundos ainda que gostaria de concluir sobre o tema? Então, sobre o tema que nós falamos muito, então a gente fala, cuidar das pessoas é incentivar o esporte, incentivar a educação. O que nós sempre falamos é trabalhar com planejamento estratégico e fortalecer os nossos profissionais de educação física, fortalecendo os nossos alunos e os nossos atletas, porque eu também sou corredora, né? Então eu sei o que é, adoro correr. Tá certo, candidata. Gostaria de agradecer, a candidata Iula Merola, do Cidadania, pela presença, pela disponibilidade aqui com o programa Voto em Foco. Quero agradecer a vocês todos. Obrigada novamente de estar aqui apresentando as nossas propostas e os nossos propósitos. Eu, junto com a Zé Zenon Junqueira, falamos que nós iremos, junto com vocês, com a sociedade, juntos para cuidar de Poços e sempre com uma prefeitura de portas abertas, porque só assim podemos fazer uma cidade mais justa, mais sustentável e mais social. Obrigado. Bom, o Voto em Foco conclui, portanto, a série de entrevistas realizadas com os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Nós conversamos com todos aqueles que se candidataram às eleições 2020. E nosso principal objetivo é tornar pública as propostas e as ideias de cada partido, para que você exerça um voto consciente no dia 15 de novembro. Aproveito para convidar a todos ao nosso debate do Grupo CIOF de Comunicação no próximo dia 11 de novembro. Teremos a presença de todos os candidatos à Prefeitura e também aos candidatos a vice, uma dinâmica com debate para que você possa definir o seu voto. Então fique ligado em nossa programação. Voto em Foco, seu voto na Plan. Uma ótima noite a todos e obrigado pela audiência. Até mais.